em Portugal e no México, várias pessoas do México e de Portugal também nos acompanhando. Esses estão com uma hora boa de diferença, já é madrugada e eles estão ligadinhos ali na formação. Poderiam ver amanhã, mas eles querem ver assim ao vivo, né? Então, antes da gente começar, vamos só para os recados da paróquia. Só lembrando, o nosso certificado de hoje é este, é rosa. Hoje o certificado é este daqui. Então, como já é de costume, assim que terminar o curso de hoje, esse é o certificado novo, ele já estará disponível ali. Tem 3 informações importantes sobre o certificado, porque agora o link aqui embaixo, quando vocês receberem, vai ter o link para confirmação da veracidade do certificado. Aqui em cima ele vai ter informação de que é um curso online e de que é uma live, tá bem? Então a gente foi aperfeiçoando, foi se melhorando. Então esse novo certificado que vocês vão receber assim que terminar o curso, quem está vindo hoje pela primeira vez, funciona assim. Quando termina o curso, no meu Facebook, eu posto o certificado, você só imprime, coloca o seu nome e ele fica prontinho lá, tá bem? Então não se esqueça, quando terminar o curso, o certificado tá lá. Aí eu peço que vocês assistam, por favor, até o final. Ó, já temos 1000 professores ou 1000 pessoas lá na nossa sala de aula. Não pode aglomerar, né, fisicamente, a gente se aglomera online. Eu fico muito feliz que vocês venham aqui assistir o curso e fazem as perguntas. Então, já aproveitando sobre as perguntas, a Fabiane Mateus, que é lá de Votuporanga, aquela moça querida, que ao longo dessa semana fez a seleção das perguntas. Nós tínhamos 9.000 perguntas, participações e depoimentos no curso da semana passada. Então essa moça de Votuporanga, a Fabiane, ela selecionou as perguntas que eram importantes para o conteúdo do curso e ao longo dessa semana eu já gravei as respostas no formato de vídeos. Então, enquanto vocês estão aqui me assistindo, os vídeos estão subindo lá no canal. Então lá no canal vai entrar vídeo sobre chupeta, sobre andador, sobre alfabetização ou não na educação infantil. Todas aquelas perguntas importantes já viraram vídeos, foram gravados ao longo da semana e nós estamos postando pouco em pouco lá no canal do YouTube. Então, sendo assim, eu já faço o pedido inicial que vocês me acompanhem, se inscrevam no meu canal lá do YouTube, porque é muito, 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 muito importante para mim que vocês estejam inscritos lá. Então, se inscreva no canal, o certificado já está prontinho, é esse hoje, vai estar lá no final do curso postado. Pelo amor de Deus, não me peçam para enviar por PDF. Eu sei que muitas vezes a gente se esquece que está na internet, mas é necessário que você, professor, você, professora, você, pai, você, mãe, ou você, estudante que está me assistindo, entenda, neste lugar que você está, eu tenho 45.000 pessoas, são 45.000 pessoas nessa minha rede social, só nesta. Então todas as pessoas pedem um apoio, uma ajuda, um material para o seu problema. E aí eu não vou conseguir atender nunca. Então você que não recebeu uma resposta, provavelmente queria resolver só o seu problema. Então eu posto o certificado ali, mas a pessoa tem que baixar ali. Se ali não resolver o teu problema, porque você está num celular que não dá, ou porque isso, porque aquilo, eu infelizmente não posso, porque 45.000 tem um problema diferente ali. E o que eu posso fazer é oferecer um apoio de maneira coletiva. Então, pedir um material para a tua sala de aula, para a tua escola, para o teu grupo de alunos, eu não consigo atender, porque é muito específico e você está num espaço onde tem 45.000 pedindo a mesma coisa, né? Então, tudo que é informação relevante e coletiva eu coloco sempre aqui no Facebook, e o Facebook meu é uma plataforma de formação continuada. Então, é só baixar, rolar a barra e procurar ali. Então, acaba o curso, a professora ou o professor ou alguém que está assistindo o curso manda assim uma mensagem para mim: professor, não estou achando o certificado. Como não? Se eu acabei de postar. Às vezes é a falta de hábito de rolar a barra, né? E procurar ali naquele espaço onde a gente tem, porque a minha rede social é onde eu coloco todos os materiais. Então, vou pedir essa compreensão
para vocês procurarem ali as coisas que vocês precisam antes de mandar uma mensagem, porque quando vocês mandam uma mensagem por qualquer coisa, vocês atrapalham uma pessoa que de verdade está precisando de uma ajuda pontual e eu poderia ajudar, mas até chegar nessa pessoa já passou aquele momento, né? Então, os lembretes são: assine o canal do YouTube, o certificado está sempre lá no final. Eu lembro vocês que eu tenho um site, www.geraldoalmeida.com.br. Nesse meu site, www.geraldoalmeida.com.br, tem todos os livros que eu publiquei. Então, se alguém quiser ler algum livro meu, olha lá no site e vê qual livro você se interessa. Mas aí manda uma mensagem para o professor Geraldo para saber como que eu compro o seu livro. Não! Não pode mandar mensagem para mim para perguntar onde compra o livro. O livro vocês compram no Magazine Luiza, na Casa Bahia, na Livraria Cultura, nas lojas americanas. Qualquer site de livros vende os meus livros. Mas se 45 mil pessoas perguntarem para mim onde compra o meu livro, eu deixo de responder aquela coisa importante que a pessoa precisa, né? Então eu gostaria que vocês pensassem nesse espaço coletivo que a gente tem e ajudassem as pessoas, tá bem? Então, livro é lá no site www.geraldoalmeida.com.br. Lá você vai ver os livros que eu já publiquei, mas lá não vende livro, é só para você ver, é como uma vitrine. Ah, eu gostei desse. Aí você vai no site da sua preferência e compra da maneira como você quiser, tá bem? Então, todos os meus livros estão neste site. Dizendo isso, nós vamos então para papel e caneta e lápis, o que vocês tiverem, e vamos começar o curso de desenvolvimento de bebês, desenvolvimento infantil, módulo 2, que começa agora. E os temas de hoje são alimentação, para quem vai acompanhar o curso hoje, alimentação, saúde do bebê e da mãe, alimentação do bebê e da mãe, o papel do pai e da mãe, e o primeiro dos assuntos que para mim é o mais importante de hoje, porque a gente tem que falar sobre isso, justamente pelo período que nós estamos vivendo, é sobre este período de preparação do bebê. Ou seja, nós estamos aqui num curso, numa formação sobre desenvolvimento de bebês, sobre desenvolvimento infantil. Mas no nosso primeiro módulo, eu de maneira proposital não falei dessa dimensão do desenvolvimento que é a mãe, que é a grávida. E justamente não falei porque a gente está vivendo dificuldades tão grandes sob o ponto de vista social que mais uma dificuldade no início do curso seria muito complicado. Mas eu não posso sair hoje aqui deste curso sem tratar deste assunto que nós chamamos de Baby Blues ou Baby Blue, ou, olha aqui, ó, Baby Blue se escreve dessa maneira. Baby Blue, você também vai encontrar com o nome de Baby Blues, com S, ou Blues puerperal, ou seja, para quem acabou de ter o bebê. Baby Blues é um conceito universal que todos os profissionais que trabalham com grávidas, que acabaram de ter bebês, aceitam no mundo inteiro. Isso que nós chamamos de Baby Blues não é um quadro de depressão pós-parto. Então é muito importante isso para mim, porque muitas vezes a criança, quando chega lá no berçário, ela já foi filha ou filho de uma mãe cujo baby blues atacou a mãe ou cujo processo depressivo. Então quem está anotando, quem está acompanhando aí esse curso, eu vou fazer 3 diferenciações que para mim são muito importantes. Todas as mães, elas podem cair numa dimensão que é uma dimensão de dificuldade, e essa dimensão de dificuldade se apresenta de 3 formas. Ou uma mãe pode ter um quadro de baby blues, ou uma mãe pode ter um quadro de depressão pós-parto, ou uma mãe pode ter um quadro de psicose puerperal, ou seja, assim que ela tem um bebê. Esse último aqui é gravíssimo. Para vocês terem uma ideia, de cada 2.000 nascimentos, uma mãe vai ter um quadro de psicose. Então, das 3 dificuldades que uma mãe pode ter, a mais grave delas todas, as 3 são graves, mas a mais grave delas todas é a psicose puerperal. Por quê? Porque necessita de tratamento psiquiátrico. Então, a nossa maior característica para esse quadro é que ele aparece muito inicialmente. Então, lá pelo 3º ou 4º dia depois que a mãe teve o bebê,
ela já começa com vontade de jogar o bebê pela janela, ela já quer dar fim no bebê, ela verbaliza que quer matar e quer desaparecer a criança, ela então para de dormir, ela começa a ver coisas pela parede e ouvir vozes. Eu quero que vocês que estejam me assistindo tomem muito cuidado, porque há uma quantidade grande de pessoas que não levam em consideração o que é um quadro puerperal, ou seja, a mãe acaba de ter um bebê, não é que está resolvido o problema dela, é que a vida vai tomar uma nova dimensão e às vezes o começo dessa nova dimensão é uma doença, é uma patologia e que precisa de apoio. Eu fico apavorada porque às vezes são madrinhas, são irmãs, são cunhadas, são mães e são sogras que fica dizendo para a mãe, não, agora você tem que cuidar do teu bebê, levanta e cuida dele. Não, porque ele depende de você. Calma, calma. Não é assim, nem todo mundo é igual, nem todo mundo vai lidar da forma como talvez você lidou com a tua gravidez, com o teu parto e com o teu bebê. Então, parem, por favor, de querer determinar as pessoas com a mesma resposta que você tem. Esta semana eu fiquei muito bravo na internet com as pessoas do curso, e com vocês que estão aí me assistindo, porque assim, contra a ciência não vale opinião. A sua opinião, a opinião das pessoas não vale contra a ciência. Contra a ciência vale outra pesquisa científica. Contra a ciência vale argumento científico. Então, eu estou fazendo todo um trabalho de mostrar os prós e os contras para o uso do andador. Eu estou fazendo todo um trabalho para mostrar os prós e os contras do uso da chupeta. Aí me vai uma professora, uma mãe dizer, eu estou totalmente contra porque acaba com o dente da criança. Pare. Se você não tem argumento, não fez nenhuma pesquisa científica, se você não tem nenhum artigo publicado em revista internacional, é só uma opinião. E a sua opinião não pode determinar o universo de todos os bebês. É necessário entender que para um bebê usar chupeta, ele tem uma condição anterior. Ou seja, você não sabe o histórico daquela família, se a mãe teve depressão durante a gravidez, se ela passou fome, se ela foi violentada, e o bebê é fruto dessa gravidez. Pode ser que ele precise de chupeta. Graças a Deus que a gente tem a chupeta. Por que você vai dizer que faz mal? Não é para você a chupeta, talvez é para uma outra pessoa. O carrinho, o andador é a mesma coisa. Talvez você não precise, você tem babá, tem um tempo, tem um emprego, pode tirar licença, mas tem mãe que precisa lavar louça, precisa limpar a casa, precisa pentear o cabelo, precisa tomar um banho e ela não tem um vizinho, então ela tem que pôr a criança no andador. Então é uma decisão de cada família. Por isso que eu estou publicando ali os prós e os contras, para que cada pai possa saber, se eu tomar essa decisão, tem essa e essa consequência. Se eu tomar aquela decisão, tem essa e essa consequência. Portanto, é ciência a serviço do esclarecimento, da ignorância. Não é opinião, tá bem? Então, nesse caso das 3 condições de doença, de patologia da grávida, eu estou pedindo, pelo amor de Deus, sem preconceito. Então, há um quadro de psicose puerperal para a mãe que acabou de ter bebê e ele é grave, porque 3, 4, 5 dias depois que a mãe teve o bebê, já aparecem os sinais e eles são muito rápidos. A mãe começa a ouvir vozes, começa a ver coisas na parede, ela quer dar fim no bebê muito rapidamente e ela verbaliza. Então, eu aconselho, se você estiver acompanhando alguém assim, que você já diga, você tem vontade realmente de se desfazer do seu bebê? Não é pensar assim, não fale porque desperta mais. Pelo contrário, você que está do lado tem que se certificar se a pessoa está pensando mesmo em tomar aquela decisão. E aí a pessoa deixa de dormir, deixa de comer, deixa de tomar banho, deixa de cuidar dela mesma. E aí a gente tem que fazer um internamento psiquiátrico. Um internamento psiquiátrico automaticamente tira a criança da amamentação. Então veja como que é grave. Então um quadro de psicose puerperal, ele aparece mais ou menos para cada 2.000 nascimentos. É grave, a mãe precisa de internamento, o tratamento é com lítio. Praticamente todos os tratamentos são à base de lítio, é o que dá a melhor resposta, e antipsicótico. Então a criança já não tem mais amamentação nesse período. O segundo quadro desse, que é muito sério para o desenvolvimento dos bebês, é quando a mãe tem um quadro de depressão pós-parto. Qual que é a diferença de depressão pós-parto para psicose puerperal? A psicose ela é muito rápida, em 5 dias você tem um quadro completamente definido.
e muito, muito, muito evidente, com muita alucinação, muito delírio, muita perda da mãe, confusão, muito desespero. A depressão pós-parto, ela vai se desenhando. A mãe vai se distanciando do bebê, muitas vezes a mãe vai deixando de fazer os cuidados, não consegue amamentar, não consegue fazer altos cuidados, vai entrando num quadro de tristeza, de melancolia, e isso vai se desenvolvendo, desenrolando, e muito provavelmente 1, 2, 3 anos adiante, a mãe ainda está lutando para superar aquele quadro de depressão. Já o baby blues, ou baby blue, conforme vocês queiram, quem está acompanhando aí, essa palavra se escreve assim, ó, baby blues, ou baby blue, vocês vão encontrar da mesma maneira, ou blues puerperal, também vocês podem encontrar assim, ó, tá bem? Então, esse é um quadro que se difere da depressão, porque na verdade ele também tem características como a mãe não sabe muito o que vai fazer, entra em desespero com toda a logística que ela tem que cumprir, horários que ela tem que cumprir, o bebê chora e ela não sabe por que está chorando, e ela faz a comida direito, e ela dá a amamentação direito, e ela faz a troca direito e mesmo assim não para. Então tem uma confusão inicial assim que o bebê nasce, que provoca esse quadro que a gente chama de baby blue, mas que não é depressão. E por que eu sei que não é depressão? Porque ele vai se desenhando muito rapidamente de acordo com aquilo que a mãe já viveu. Então quem está anotando, eu vou até fazer uma listinha aí, ó. Então o baby blue, ele tem uma característica assim, ó, o bebê chora, a mãe fica desesperada querendo fazer ele parar de chorar rapidamente. E ela não consegue, fracassa. O bebê tem cólica, cólica dói, 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 a mãe não consegue controlar aquilo rapidamente. Ela falha. A mãe não consegue sair para nada de perto do bebê. Então, é muito comum você chegar 3, 4 dias e a mãe não ter conseguido tomar um banho. E ela não conseguiu dormir naquelas noites. É claro que todo mundo sabe que uma mãe tem dificuldade de fazer esse ciclo todo de vida que ela tinha anteriormente. E é justamente essa nova adaptação que faz com que a mãe pense, meu Deus, eu tinha uma vida antes disso. Eu podia tomar banho, comer, me limpar, me higienizar e agora eu não posso. Aí a mãe para de comer. Se ela para de comer, como que ela vai amamentar alguém? E aí os hormônios, que no baby blues, na depressão pós-parto e na psicose tem fatores determinantes, os hormônios gritam mais alto. Então, vou deixar bem claro, um quadro de baby blues não é uma depressão pós-parto, ele é situacional. E como que a gente resolve isso? Oferecendo ajuda para uma mãe. Ou seja, calma, bebês choram, bebês comem sem parar, fazem cocô sem parar. Alguém tem que ir ficando do lado, ajudando esta pessoa a perceber que aquela rotina será para sempre, enquanto o bebê for bebê. E que aquela vida que ela tinha antes, era antes, está no passado. Tem que haver uma nova adaptação. Então é mais um cuidado. Se esse quadro não for acompanhado, não houver uma proteção, alguém que ajude, pode se evoluir para um quadro de depressão pós-parto. E, obviamente, a psicose já vem num quadro direto. Então, nesse início do curso de hoje, eu estou chamando a atenção para essas 3 condições que afetam rapidamente a mãe, assim que o bebê nasce, e que nós temos que tomar esse cuidado. E por que é que eu estou falando desse quadro sério de saúde mental da mãe? Porque muitos de nós, ao longo da nossa vida, antes de sermos pais e mães, e eu estou dizendo nós e pais e mães, porque no curso de hoje a gente tem inclusive essas informações. Você que está aí me assistindo, que é todo ou toda coberta do preconceito, pode sair da live, pode desligar e ir embora, porque o curso de hoje tem muita informação científica sobre isso, tá bem? Então, aqui não vale preconceito porque não é catequese, aqui é ciência, então preste bastante atenção. Muitos de nós que não fomos pais e mães antes daquele período, nós tínhamos outras dificuldades ao longo da vida. Só que a gente vai jogando embaixo do tapete. Então é muito comum os pais que adotam, ou os pais biológicos, ou as mães biológicas, ou as mães que adotam, irem acumulando coisas embaixo do tapete da vida, e quando um bebê chega naquela casa, naquela família, essas coisas todas vêm à tona. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nenhum quadro de baby blues, nenhum quadro de depressão pós-parto, nenhum quadro de psicose aparece assim, ó, do nada, magicamente. Ele sempre tem a ver com a história,
com a relação que aquele paciente ou aquela paciente tem até aquele momento. Então, tudo que eu fui juntando ao longo da vida, de doçura ou de amargor, aparece naquele momento. E é aí que as coisas se complicam. Por quê? Porque eu preciso dar amor, mas eu preciso receber amor. Eu preciso dar amparo, mas eu preciso receber amparo. Eu preciso acolher, mas eu preciso ser acolhida ou acolhido. É isso que faz uma pessoa, diante do nascimento, se enrolar e não conseguir sair adiante. Então, dizendo isso, vamos então para a nossa primeira condição, que é o papel do pai e o papel da mãe neste processo de formação do bebê antes dele chegar lá na casinha do papai, na casinha da mamãe, tá bem? É muito importante porque no curso passado eu falei sobre a importância da escola ter um processo de acompanhar a grávida antes, né? Ou os pais em adoção, ou os pais em fertilização, antes deles chegarem na escola. Porque muitas vezes, antes de chegar na escola, já foi feito tudo errado naquele processo de gestação, e aí a gente tem que passar por um período de consertos ou de acertos até que a criança entre num processo, né? Então eu vou deixar 3 perguntas aqui que eu acho que são importantes para você que é educador ou educadora, quando vai fazer uma anamnese, uma entrevista de pai e de mãe, perguntar assim para os seus pais, para as suas mães, né? O que você quer para o teu filho, matriculando ele aqui na sua escola, nessa escola? O que você espera para o teu filho? Aí você diz assim, mas a minha escola pública lá da periferia, não vou fazer essa pergunta. Faça. Independente da escola onde você estiver, pergunte para o pai o que ele espera da escola. Porque ali você já vai perceber o pai que é ausente, o pai que é negligente, o pai que não é pertencente, você vai perceber um monte de coisas. E é bom que você anote isso, porque pode ser que depois de conversar com todos os pais, você descubra que você vai ter que educar sozinha ou sozinho aquele monte de bebês que você tem ali, que você não vai poder contar muito. E às vezes você vai descobrir que o pai e a mãe são muito participantes, então vale a pena perguntar. Outra coisa que é importante a gente perguntar é, apareceu o problema num bebê e esse problema ficou reincidente, preste atenção quem está me assistindo. Exemplo, eu vejo uma criança mentindo. Aí uma criança maior que já fala, por exemplo, 2 anos e meio, 3 anos. Toda semana a criança está mentindo. Ela mente em intensidade e mente em frequência. Só para vocês terem uma ideia, toda vez que a gente tem uma criança contando mentiras demais, nós terapeutas sempre partimos do pressuposto de que há uma carência afetiva, há uma falta afetiva muito grande. Então, no lugar da falta, no lugar do afeto, no lugar da presença do pai e da mãe, a criança põe a mentira. Por isso que ela mente. Por isso que é comum quando a gente vai num orfanato ou quando nós adotamos uma criança vinda de orfanato ou de uma instituição, as crianças vêm muito mentirosas, porque elas estão carentes por completo de amor e no lugar da carência elas põem a mentira. Então, uma vez que a gente localiza um quadro como esse, a gente pergunta para o pai, chama o pai, chama a mãe para conversar e a gente pergunta se já observou aquilo e como que aquilo é. No entanto, você precisa saber que você está perguntando, se eu fosse um delegado, eu estaria perguntando para o assassino se ele cometeu aquele crime. Dificilmente ele vai confessar na minha frente. Então isso que é sério. Perguntar para o pai uma pergunta que ele teria que entregar a ele mesmo, perguntar para a mãe uma pergunta que ela teria que entregar a ela mesma é muito difícil. E qual pergunta é essa? Esse filho ocupa qual espaço na vida de vocês? Ele veio para preencher qual espaço? Ele veio para vocês terem qual status? E agora eu estou falando de uma coisa importante, porque nós vamos falar sobre o papel do pai e o papel da mãe quando destrói a vida de um bebê ou quando edifica em estímulo a vida do bebê, né? Eu quero fazer esse apontamento porque me assusta a quantidade de pais e mães que querem ter filhos por status social. Aliás, tem pesquisas que mostram que até na classe C e D há vontade de se ter filho. Então imagine, a classe C, D e E, ou seja, pessoas com muita dificuldade financeira, sonham em ter um filho porque ele dá um status social.
A partir daí a criança tem carteira na unidade de saúde, ela tem carteira do programa não sei o que, ela tem cartão do programa. Isso dá para a pessoa uma condição de cidadania. É uma coisa difícil da gente entender, mas existem. Assim como lá na classe A e B, a pessoa quer ter um filho para dizer que ela tem uma família, para ela cumprir algum papel social. Então a criança antes dela nascer, a mãe já começa preparando a minha princesa. Quando eu vejo isso na internet, eu já entro em desespero. Quando mãe começa preparando a minha rainha, preparando o meu príncipe, preparando o quarto do meu rei. Isso tudo tem valor psíquico, né? Se você está preparando o quarto para uma rainha, para uma princesa, lembre-se, isso tem um inconsciente aí por detrás. E quando a criança nasce, às vezes a gente começa a tratar a criança como rainha, como príncipe, como princesa. Haja vista as mães que os bebês nascem um mês depois que os bebês nasceram, elas estão desfilando com as